Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o acelerômetro. No caso aqui, o acelerômetro que eu estou em mãos é um LQ, focar aqui, um LQ 7455. Na verdade é o MMA, né? 7455, tá? É porque essa aqui é uma versão chinesa. Então, provavelmente o fabricante que montou aqui esse shield deu esse nome aqui para ele, tá? Então, o que a gente tem para falar sobre o acelerômetro? No vídeo passado eu falei um pouco sobre o giroscópio, né? E falei que a gente consegue obter os ângulos dele através das medições da velocidade angular. Ou seja, o giro dá a velocidade com que eu estou girando, né? A velocidade e o sentido. Com isso, eu integro as velocidades e consigo a distância, consequentemente eu consigo calcular os ângulos, né? Na verdade, então, se eu estou girando aqui 1 grau por segundo, 1 grau por segundo, 1 grau por segundo, depois de 3 segundos eu girei 3 graus. Isso nós estamos falando a nível de... As medições são feitas a nível de microsegundos, então eu consigo ter bastante precisão, tá? Embora, como é uma integral, eu vá somando as velocidades e o giro não consegue ler todas as velocidades possíveis, né? Então, se eu girar ele muito rápido, em algum momento é possível que eu acumule um erro, porque não consegui ler, né? O sensor não consegue dar todo o range de velocidades, então eu vou acumulando alguns erros. Então, o giro é muito bom para fazer a detecção de ângulos. Dois problemas. Porque como é uma integral das velocidades, eu vou acabar com um tempo acumulando um erro. E o segundo problema é que eu não consigo determinar o ângulo inicial, tá? Então, ele vai me dar a partir desse ângulo aqui. Se eu ficar mexendo, ele vai me dar os ângulos, né? Mas eu não consigo determinar que ele iniciou aqui, por exemplo, nessa posição, 45 graus. Ele não vai conseguir, tá? Entra em cena, então, o dispositivo que a gente vai falar hoje, que é o acelerômetro. O acelerômetro serve também para fazer a medição de ângulos, porém, ele vai trabalhar de uma maneira diferente do giroscópio, com outras características. Por isso que os dispositivos normalmente têm os dois, né? Giroscópio e acelerômetro. Tá? E como é que o acelerômetro funciona? O acelerômetro funciona da seguinte maneira, como o próprio nome já diz, ele vai ler as leituras da aceleração. E a aceleração que a gente tem conhecida no planeta Terra é a aceleração da gravidade, que a gente chama de 1G, né? Então, 1G é a aceleração da gravidade. Se eu deixar o acelerômetro nessa posição, ele já vai ficar me dando uma leitura, se a gente ver aqui, ó, tem uns 3 ângulos, né? X, Y, Z. Ele vai me dar na posição Z, que é essa daqui, né? Que está vertical em relação ao ângulo da Terra, ao horizonte, né, da Terra. Então ele vai ficar lendo, teoricamente, o tempo todo 1G, tá? Se eu colocar ele nessa posição, esse ângulo aqui é o Y. Ele vai ficar lendo 1G no ângulo Y e, consequentemente, nos dois outros ele vai ler 0. E se eu colocar nessa posição, não precisa ser nem um gênio para entender que ele vai ler a posição de 1G no ângulo X, tá? Se eu inverter, ele fica lendo menos 1G, tá? A mesma coisa nos outros ângulos. Aqui ele vai ficar lendo 1G no eixo 1G no eixo Z. E se eu colocar aqui, ele vai ficar lendo menos 1G no eixo Z. Normalmente os acelerômetros, eles dão as leituras em G, né? Você precisa fazer alguma conversão no datasheet de acordo com a resolução que você está trabalhando. Quando a gente pega um datasheet, né? Ele vai lá 2G, 4G, 8G, acho que já tem acelerômetros até de 16G, não sei. Não conheço todos os fabricantes. Mas, enfim, isso é quanto de aceleração de gravidade eles conseguem ler. Então, resulta normalmente em 10 bits, 12 bits, depende da resolução de cada dispositivo. O que eu estou trabalhando ali no meu projeto é 16 bits. Então, bastante preciso. Tá?
o que faz com que a gente tenha assim, uma leitura muito detalhada do giroscópio. Então você faz uma conversão, né? Normalmente o fabricante diz lá uma constante para fazer essa leitura, tá? Você converte ele para ter a leitura em G, tá? E por que é importante a leitura em G, né? Aceleração da gravidade? Porque você vai, com essa leitura, determinar o ângulo, né? Então, se eu estiver nessa posição, né? Aqui é um pouco de conceito de matemática, geometria. Eu decompus, né, a aceleração da gravidade nos dois ângulos. No ângulo, nesse caso aqui, no ângulo Y, né? Está indicando aqui, né? Ó, um ângulo Y. Então, se ele ficar assim, ele fica 1G no Y. Assim, 1G no ângulo Z. E se eu ficar assim, ele vai ficar 0,5 de G no ângulo Z e 0,5 G de ângulo Y. Portanto, eu sei que ele vai estar a 45 graus. Beleza? E assim, pode estar também assim, que são os três ângulos. Tá? Uma coisa que é importante. Você pode fazer essa medição, tem fórmulas, usando um eixo para você medir, 2 eixos e 3 eixos, tá? Eu vou colocar um artigo, ele é em inglês, na descrição do vídeo, que explica isso daqui, tem os gráficos, não adianta nem eu ficar desenhando, porque não vou conseguir atingir o mesmo grau de clareza que tem um vídeo, tem explicação isso aí bastante na internet. A minha ideia aqui é passar como que ele funciona, bater um papo aqui, na humildade mesmo, para explicar como que esses dispositivos juntos conseguem fazer a leitura detalhada dos ângulos, determinar posições. Então, as características do acelerômetro são essas. Eu consigo saber, em qualquer posição que eu coloque, o ângulo inicial, coisa que o giroscópio não consegue. Então, já se complementam. A outra coisa que o acelerômetro tem, aí já não é positivo, vamos falar aqui de duas características. Uma é a leitura de ruídos. O giroscópio também tem, então meio que nessas eles vão empatar. Se eu ficar assim, teoricamente ele vai ficar lendo um G. Na prática ele não vai ficar lendo um G, ele vai ficar lendo 1,001, 1,002, 1, 1,1, 0,9, ou seja, ele vai dar uma série de ruídos, né, e de variações, tá? Então isso a gente tem que também usar um filtro para fazer as leituras, tentar fazer as leituras mais limpas. E a outra característica é a seguinte: se eu movimentar, ele vai também ler essas acelerações das movimentações. Portanto, vai sujar a leitura do meu ângulo, vamos dizer assim. Então, o ideal é que o acelerômetro, quando ele for ler o ângulo, ele esteja parado, 100% parado, tá? E muitos dispositivos isso não acontece. Então, o que é que normalmente é feito? É feita uma medida, sucessivas medidas dos ângulos, das leituras, né, dos ângulos, para, enfim, determinar a posição, tá? E existe a fusão de sensores, que é usar dados do giro, dados do acelerômetro, para, então, chegar no ângulo, tentar chegar num ângulo mais preciso, tá? E como eu falei, essas leituras sucessivas, isso é o sample rate, né? Ou seja, a taxa de amostragem. Normalmente o giroscópio ele é muito mais rápido do que os acelerômetros, tá? Então, galera, basicamente é isso. Se ficou alguma dúvida, comenta aí no texto. Esse vídeo ficou um pouco mais comprido, mas a gente falou de ambos os dois. E a tendência é que a gente faça uma demonstração aqui de funcionando, mostrar o algoritmo, né? Do equilíbrio aqui do giroscópio, da placa de drone que eu estou tentando desenvolver, tá? Beleza, pessoal, no mais é isso daí, um abraço.